Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar aqui um versículo da palavra de Deus, um texto da palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos. No capítulo de número 10, a partir do versículo 46. Para mim é um prazer estar nessa tarde de quarta-feira aqui no monte, trazendo para você uma mensagem da palavra do Senhor, uma pequena mensagem. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele estava cada vez gritando mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Veja só, esse é um texto da Bíblia muito conhecido. Eu creio que você, na sua congregação, já ouviu muitos pregadores falando desse episódio, desse cego de Jericó. Mas o texto está dizendo que Jesus, ele estava andando pelas bandas de Jericó com os seus discípulos. Quando fala aqui dos discípulos, está falando daqueles que eram próximos do Senhor, próximo do Mestre. E quando eles entram na aldeia de Jericó, esse cego que estava mendigando ali pelaquele caminho, soube que quem estava passando por ali era Jesus de Nazaré. É bom entendermos que quando se fala Jesus de Nazaré, está falando da região que Jesus havia crescido. Está falando da região que Jesus havia passado toda a sua infância e juventude. Por isso que ele leva esse título de Jesus Nazareno, de Jesus de Nazaré. Então o texto aqui no versículo 47 está dizendo que quando ele ouviu que Jesus de Nazaré começou, ele a
gritar. A palavra clamar aqui está falando do grito desesperado de alguém que sabia que quem estava passando naquela localidade era alguém que poderia resolver todos os seus problemas. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja passando por um monte de dificuldades, esteja passando por um monte de problemas, esteja cada dia mais no desespero, na angústia, nada dá certo para você, as coisas estão indo cada dia de mal a pior. Nós estamos vivendo dias difíceis. O mundo está vencido naturalmente pelo medo do que está acontecendo com essa pandemia que alastrou não só o país, como todo o globo terrestre. Mas eu quero falar com você uma notícia boa. O Jesus de Nazaré está passando pertinho de você e é momento de você começar a gritar como aquele cego e dizer: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Nós não podemos pedir mais nada a não ser a compaixão do nosso Senhor. E ele disse: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o texto no versículo de número 48 diz que muitos pegavam e o repreendiam e falavam assim: ó, para de gritar, para de importunar, não importune o mestre, ele está cansado, ele veio de outra aldeia, não é hora de você importunar, pare com isso, não vai adiantar, ele não vai ouvir, tem um monte de gente gritando perto dele, como é que ele vai ouvir somente o teu grito? Meu irmão, a notícia boa que eu quero te dar é que independente de milhões e milhões de pessoas que nesse momento esteja clamando e gritando, ele está pronto para ouvir o seu grito e o seu clamor. E quanto mais, o que me chama a atenção nesse texto, é que quanto mais eles tentavam fazer ele parar de gritar, aí que ele mais gritava, aí que ele mais na linguagem popular, começava a esgoelar e gritar e chamar a atenção do público e do povo, até que isso chega à presença de Jesus. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que nós precisamos aprender a chegar diante da presença de Jesus. Nós precisamos ser insistentes. Quem busca e grita pelo nome do Senhor Jesus não pode desistir, porque alguém está tirando a sua fé. Tem muita gente querendo parar você, tem muita gente querendo parar e oportunar você para dizer: ó, pare, não vai ter jeito, não adianta clamar, não adianta orar. Ó, meu irmão, repreende essa pessoa e continue perseverando, porque se você perseverar e continuar, a vitória vai chegar para a tua vida. Versículo 49 vem a resposta daquele cego. Ele diz: e Jesus parando, veja, Jesus estava provavelmente com ele uma multidão gritando, uma multidão clamando, uma multidão mandando com ele, mas somente aquele cego chamou a atenção de Jesus ao ponto dele parar pelo caminho. E disse: para que chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ora, eles tentaram de qualquer jeito fazer aquele cego desistir do seu clamor. Mas como ele não desistiu, e Jesus mandou-o buscar, agora ele chega e fala: tenha bom ânimo.
tenha fé, levanta-te, tenha coragem. O que está faltando na vida de muito crente hoje é coragem para continuar a batalha. É coragem para continuar na luta. É coragem para continuar perseverando. É coragem para continuar lutando. Porque nós falamos muito, nós pregamos, nós ministramos, mas quando vem a adversidade tentando nos fazer parar, às vezes paramos por uma coisa pequena e tão insignificante. Então eles disseram: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Agora, de que forma é que aquele cego se levantou? De que forma é que aquele homem se aproximou de Jesus? Provavelmente deve ter sido levado até a presença de Jesus. O que está faltando é pessoas que tenham coragem de pegar aquele que está gritando pela mão e levar até a presença do Mestre. Porque é muito fácil nós pregarmos coisas que machuquem as pessoas, que afastem as pessoas da presença do Criador, porque muitas das vezes os nossos sermões têm mais afastado as pessoas de Jesus do que aproximando ela de Jesus. Eu costumo dizer que uma mensagem que não tenha o teor cristocêntrico, uma pregação que não tenha Cristo, não é uma pregação. Você pode chamar de tudo, você pode chamar de palestra, você pode chamar de conferência, você pode chamar de sermão, mas pregação tem que ter a mensagem cristocêntrica. E o único que pode mudar as coisas que estão acontecendo no mundo é Jesus. Nós homens não conseguiremos fazer que o mundo mude, mas o poder da nossa perseverança, do nosso grito, do nosso clamor, da nossa adoração, da nossa perseverança a Deus, vai nos fazer mudar as coisas deste mundo. Versículo 50 diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha que coisa interessante. Eu vejo muita gente falando: tire a capa. Mas a capa era a única coisa que aquele homem tinha. Ele tinha aquela capa porque aquela capa dava a ele a questão de ser alguém, de ser um cidadão, mesmo sendo rejeitado pela sociedade, mesmo que alguém chegasse lá e desse apenas esmola e nada mais, ele tinha aquela capa para se identificar de que ele era alguém. E agora, ele lança a mão daquilo, da única coisa que ele tem, para ir ao encontro daquele que é dono de todas as coisas. Então, meu amado irmão, nessa pequena mensagem, nessa tarde, neste monte, eu quero dizer para você que Jesus está pronto para te receber. Agora, se tem uma coisa que Jesus exige de nós, é que sejamos perseverantes, é que não possamos desistir no caminho. Pense nesta palavra, pense nesse texto. O texto diz aqui, no versículo de número 51, e Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Jesus faz uma pergunta para aquele homem, para aquele cego, para aquele enfermo. E Jesus está fazendo essa pergunta agora para você. O que você quer que Jesus faça na sua vida? Talvez o objetivo da sua vida seja apenas o objetivo financeiro. Talvez o objetivo da sua vida seja o melhor
para sua casa, para sua família. Talvez o objetivo da sua vida seja estudar, se formar numa faculdade, ter um nome a zelar no meio da sua família. Mas para que isso aconteça, Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça? E sabe o que eu aprendo aqui? Que nós temos que ser objetivo naquilo que nós queremos na presença de Deus. Nós temos que ser objetivo. Nós não podemos ficar rodeando. Deus sabe todas as coisas. Muitas das vezes nós colocamos esse Deus sabe e não chegamos a fazer o nosso clamor da forma que queremos. Deus sabe que nós queremos, mas Deus quer que nós confessamos e que nós falamos com a nossa boca aquilo que necessitamos e aquilo que precisamos. É isso que aconteceu aqui no texto. Jesus sabia que aquele homem era cego. Jesus sabia que ele queria a cura. Mas Jesus disse: o que queres que eu te faça? Temos que ser objetivo na nossa oração. Nós não podemos orar simplesmente falando por parábola. Deus não quer que nós rodeamos, Deus quer que sejamos objetivos. Deus quer que você seja objetivo naquilo que você quer. A outra coisa aqui para terminar. O cego responde a Jesus e diz: mestre, que eu tenha vista. Em outra palavra, mestre, que eu volte a ver. Mestre, que eu tenha visão. Ele foi objetivo. Ele queria ver. E o que é que você quer, meu irmão? O que é que você quer, minha irmã? O que é que você quer, meu amado pastor? O que é que você quer, pregador do Evangelho? Eu quero ser um pregador. Então ore a Deus para que Ele transforme você em um verdadeiro pregador. Ore, porque Ele vai transformar você. Tem coisas que estão acontecendo para que possamos nós nos despertarmos na nossa fé. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo apenas de aparência cristã. Nós apenas andamos com a Bíblia, achando que a Bíblia vai ser o amuleto da nossa libertação. Mas não, nós temos que viver uma vida real e uma vida verdadeira na presença de Deus. Então, meu irmão aí da rede social, meu irmão aí que está assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, eu te peço em nome de Jesus, seja objetivo. E para terminar o texto da Bíblia, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa palavra final, seguiu Jesus pelo caminho. Veja só, uma outra coisa que eu quero dizer para encerrar essa mensagem. Jesus concedeu a visão àquele cego. Ele poderia ter ido diretamente para sua família. Ele poderia ter ido diretamente para os amigos. Eu agora estou vendo, eu agora consigo ver. Mas não, o objetivo, quando ele viu o milagre, ele decidiu por seguir a Jesus. Então, o que eu quero dizer para você, não adianta você receber a bênção e deixar Jesus de lado. Tem muita gente recebendo cura, mas não tem seguido a Jesus. Tem muita gente sendo liberta, mas não tem seguido a Jesus. Tem muita gente sendo curada, mas não tem seguido a Jesus. Não adianta você ter a cura física, não adianta você ter a cura, os seus problemas cotidianos resolvidos, se você não busca a presença de Jesus. Então pense nesta palavra, pense nesta mensagem, e que o Senhor Deus continue falando com vocês rica e abundantemente. Eu estou aqui nessa tarde de quarta-feira, aqui no monte, em Tomás Coelho, conhecido como Monte de Jacó, em Tomás Coelho, para trazer para você essa mensagem.
porque em casa às vezes nós não temos como transmitir por causa do barulho, por causa da atenção que nos tiram. Por isso eu vim para trazer para você essa mensagem de esperança. Nós estamos vivendo o tempo da pandemia, estamos vivendo o tempo da quarentena, mas a quarentena não funciona para quem tem o joelho para dobrar, para quem tem a voz para gritar o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Dizendo que eu sou o pastor Mário Teixeira e congrego ali no Engenho da Rainha, na rua Pereira Pinto, número 267, bairro ali Engenho da Rainha, pertinho da estação de Tomás Coelho e da estação de metrô também do Engenho da Rainha, estação de trem Tomás Coelho e estação de metrô do Engenho da Rainha. Você pode estar conosco lá. A partir do dia 3, nós estaremos ali num grande culto de Santa Ceia, dia 3, agora do mês de maio. Você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.